Boa noite para todos. A gente está começando agora, né, essa nossa conversa sobre pedagogia e pedagogos no contexto jurídico, né? De antemão, né, inicialmente, agradecer a Cíntia pelo convite e pelo desafio. Foi ela que fez a proposta, né? No início eu disse, eu não quero não, Cíntia. E aí depois eu pensei, né, refleti um pouco e vi que poderia ser positivo, que poderia ser legal compartilhar um pouco, né, sobre essas nossas experiências que a gente tem tido, né, ao longo desses anos no nosso trabalho, já que é uma coisa tão nova, já que é uma coisa tão inovadora. E aí eu aceitei o desafio. Então, de antemão, os louros são para a Cíntia, porque ela que deu a ideia, super empolgada de a gente fazer essa live, já que a gente está na era das lives, né? Por conta desse contexto atual que a gente está vivenciando. Então, de antemão, essa é a minha primeira live, então também peço perdão pelas falhas, mas como tem muitos amigos aqui, espero que seja uma live bastante afetiva. E realmente é uma live com a proposta da gente conversar mesmo, né? De maneira tranquila. Se alguém tiver alguma pergunta, né? Pode ficar à vontade. Se a gente não conseguir responder durante o percurso, a gente responde depois, sem problema nenhum. E aí, meu nome é Simoni, eu sou pedagoga do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora, em setembro, estou completando 11 anos de trabalho no Judiciário. Cíntia, você apareceu, que ótimo! Que bom! Gente, foi muito engraçado isso. Deixa eu tentar mexer nesse negócio, mas eu não sei nem o que eu fiz, eu voltei. Ai, que bom! Que ótimo. Ótimo! Tá vendo como ficou mais bonita a live? Tá vendo? Ó, Rose entrou, Gida entrou, Cláudia. Então é isso, gente. Então a proposta foi essa, né? Eu sou Simoni, sou pedagoga, sou mestre em educação. Já faz um tempinho também. Comecei meu doutorado, mas aí tive algumas questões pessoais, chamada de filho, né? E aí deu uma interrompida. Quem sabe um dia aí eu retorne ou não. Vamos ver. E aí eu quero passar o bastão para minha amiga Cíntia, para ela se apresentar. E agora que ela está toda linda, toda bela, aparecendo para todos, que ela fale um Aparecida. pouquinho. E meu nome é Cintia Aparecida, hein? Apareceu Aparecida. Então, olá, obrigada pela presença aí de quem veio nos prestigiar, né? Vários colegas pedagogos que trabalham nos tribunais também. Meu nome é Cíntia, eu sou pedagoga aqui no Tribunal de Justiça de Goiás, também sou mestre em educação. Há pouco tempo fiz uma especialização em ensino interdisciplinar em infância e direitos humanos e fiz uma monografia com a pedagogia jurídica como objeto. É, e é isso, assim. Agora a gente vai conversar um pouquinho e aos poucos falando um pouquinho do nosso campo, do lugar de onde a gente, os lugares que a gente tem ocupado, né? Eu acho que uma coisa que é bastante legal e o que nos motivou a fazer essa live justamente a semana passada foi a semana do Dia do Pedagogo, dia 20, né? E já tem um tempo que várias pessoas que têm nos perguntado, né, o que é, como que funciona, várias pessoas em formação, pedagogos em formação, que às vezes ficam curiosos pelos outros campos da pedagogia para além da escola. E aí a gente se sentiu desafiada, né? Eu e Simone, eu provoquei ela mesma, e aí aos poucos a gente tem feito essas provocações nos nossos grupos de pedagogos dos tribunais para a gente poder apresentar um pouco mais do campo, aproveitando esse momento que a gente está, né, como diz a Simone, da era das lives, para poder falar um pouquinho e contar um pouquinho para quem ainda não conhece, compartilhar um pouco das nossas experiências com os colegas que estão espalhados pelo Brasil, né? Nós temos a grata satisfação de nos conhecer, Simone do Tribunal de Pernambuco, eu de Goiás, a gente se conheceu logo depois da publicação do livro,
quando logo que a gente passou no concurso e a gente já tentou conexão, e de lá para cá não parou mais, né? Pronto, passo a bola para você dar continuidade e a gente vai seguindo a pauta. Nós temos uma pautinha, a colinha está aqui do lado, tá? É. E a gente vai seguindo. Eu queria registrar, assim, a presença da professora Gerlaine, da Universidade Federal de Campina Grande, que está aqui nos Ah, assistindo. que prazer, Obrigada, professora, por estar aqui com a obrigada. gente. É, então, a gente pensou, né, como é que a gente poderia começar, né? Talvez para alguns, né, por exemplo, para os meus colegas de Pernambuco, talvez o que eu vá falar não tenha tanta novidade, né? Ou talvez até algumas correções, né? Então, mas de alguma coisa de alguma falha, né, que eu fale ou de que eu esqueça mesmo. Mas a gente pensou em a gente falar um pouco sobre essa inserção do pedagogo no judiciário de maneira mais objetiva, né, falando exatamente como foi que aconteceu, por exemplo, a entrada do pedagogo no Tribunal de Justiça de Pernambuco, porque para os pedagogos do TJPE talvez seja um assunto conhecido, né? Mas para os demais talvez seja uma novidade, né? E a gente pensou, assim como em Goiás, né? Que para alguns é desconhecido e para outros já possui algum conhecimento sobre isso. E a gente pensou sobre falar um pouco desse histórico dos pedagogos no tribunal, falar um pouco sobre o trabalho desse pedagogo, né? Com que, de fato, esse pedagogo, que a gente chama e a gente nomeia de jurídico, trabalha e como ele tem atuado, né? E em que áreas ele tem atuado. E aí, para finalizar, depois que a gente falar também da questão de quem compõe essa equipe, né? Como é que ele trabalha, a gente falar um pouco também sobre as potencialidades e os desafios, né, deste profissional nessa área de atuação. Então, já para iniciar, né, um beijo para minha amiga, minha parceira Gidaí Lopes, que está aqui dando boa noite. Um beijo, Gida. Beijo. E aí, no final, a gente fala também um pouquinho sobre o livro, né? Que a gente tem uma expectativa boa aí de que as coisas, que ele seja reimpresso, né? A gente está só aguardando a editora e eu sei que é muito aguardado por alguns colegas. E, e vamos lá, e vamos se organizar para fazer o segundo, né, Cíntia? A gente já tem que ir atrás, né? A professora Gerlane também está com um projeto legal, então vamos se juntar para concretizar. E aí, gente, como foi a Monique, história? Oi. só antes de você continuar, vou registrar aqui que a Sidneia colocou que pedagoga sem pauta não é pedagoga. Adorei. Com certeza. É porque nós temos que ter, né, nosso planejamento, né? Faz parte da nossa planejamento, faz parte da nossa formação, então a gente tem que pelo menos ter uma pautinha para poder seguir, né, Cíntia? Mínimo que seja. Então, então assim, gente, o histórico do pedagogo no Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele inicia, eu acredito que dentro dessa perspectiva da atuação em equipe interprofissional, como a gente tem hoje, né, dentro desse formato, ele inicia, e inclusive já tem no livro, né, no artigo de Gidaí, que eu digo que ela é a primeira de todas, né? Eu digo que Gidaí é a primeira de todas, é isso aí. Deixa eu fazer também a propaganda aqui. E aí eu digo, porque ela entra numa equipe de uma comarca, na região metropolitana do Recife, que é paulista, e ela entra lá para o lado de meados de 2000, do ano de 2000. Ela era servidora da prefeitura desse município e ela entra como servidora à disposição, né? E aí, aos poucos, como ela bem traz, ela traz para a gente que não foi com esse objetivo de atuar diretamente dentro das equipes interprofissionais, né? Mas ela foi conquistando esse espaço, né? Aos poucos, e ela está dizendo aí que, porém, não é velha, né? Mas assim, e aí antes dela, tinha sim pedagogos no Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas não tinha o cargo analista judiciário pedagogo. Porque esse só vem ser criado em 2007 com
o Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, que criou o cargo analista judiciário pedagogo e, junto com a criação do cargo, criou 34 vagas. E aí foi maravilhoso, Cíntia, porque eu tinha feito, né, o concurso para cadastro de reserva. A prova foi 13 de maio de 2007. Fez 13 anos agora que a gente fez a prova do concurso. E eu lembro que quando foi em dezembro, novembro, não lembro mais, eu sei que foi final de ano, apareceu esse COGE com a criação de 34 vagas. E eu tinha ficado em 15º lugar. Então, eu fiquei alegre e feliz demais, né? Porque é uma coisa que não tinha perspectiva nenhuma, por isso que quando as coisas têm que ser, até aparece a criação de cargo e coisa que não existe se cria, né? Então, como eu sou cristã, quando as coisas são divinas, quando vem lá de cima as coisas, né? Se resolvem, se organizam, o que não existe se cria, o que não acontece se faz, né? Então, assim, e aí, Gidaí tá nesse lugar, né, que eu coloco dentro nossa perspectiva de tribunal. E aí, né, por ela ser uma pessoa muito inteligente, ela era à disposição, e aí a concursada da prefeitura, e quando tem esse concurso de 2007, ela já está há um tempo no tribunal, né, há especificamente 7 anos, e aí ela faz o concurso. E aí ela passa no concurso, porque ela é muito sabida, né? E aí ela passa no concurso e ela, digamos que ela chancela, né, esse lugar que ela já ocupava, só que como um servidor à disposição, ela chancela agora com esse lugar, como pedagoga de fato, né? Não, de direito, que ela era de fato, e aí ela consegue de direito. E aí ela entrou primeiro que eu, ela, se eu não me engano, foi quarto lugar, ela e outras pessoas entraram, se eu não me engano, 2008, final de 2008, acho que entrou uma leva para 2009. Se alguém tiver aí alguma informação mais, eu entrei em setembro de 2009. E aí entram esses pedagogos, só que aí tudo é muito novo, né? Tudo é muito novo e aí se perguntam. E aí houve um estranhamento muito grande por parte dos pedagogos, porque Simone fez o concurso, mas quando Simone entrou no judiciário, Simone não sabia o que o pedagogo fazia no judiciário e nem que possibilidades, né, de atuação ela teria. E quando eu chego, encontro alguns colegas que estavam também nesse mesmo estranhamento. E a gente encontra também outros profissionais de outras áreas também nessa mesma posição de estranhamento, de saber o que é que esse pedagogo faz, né, dentro do tribunal, que instituição é essa, né, que trabalho é esse. E aí eu acho que é um trabalho muito minucioso de Oi, meus queridos acadêmicos da Uniplan. Pediram para dizer aqui. Então, como é uma live interativa, a gente vai. Então assim, acho que desde aí a gente vem tentando construir, tentando se reconhecer dentro dessas práticas, buscando o nosso espaço, tentando chancelar cada dia mais esse lugar, né, dentro das equipes, dentro desses saberes que estão inseridos dentro do jurídico, do judiciário, né, para tentar dar conta dos fenômenos, né, dar conta dos casos, dar conta das situações complexas, porque eu vou te dizer, eu digo a todo mundo, se a gente trabalha com as piores mazelas sociais, né? A gente trabalha tudo que não se consegue resolver lá fora, tudo de ruim que não deu conta, acaba vindo para o judiciário, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande mesmo, porque a gente lida com vidas, né? E às vezes as vidas que já não têm mais muita esperança, já foram tão violentadas, já tiveram seus direitos negados. E eu acho que é uma atuação, como diz, numa gíria aí, né? É uma atuação de responsa. Né? Não é qualquer trabalho, eu acho que é um trabalho de, de muita responsabilidade mesmo. Né? E eu acho que é isso, eu acho que teve. Aí, dentro da perspectiva da legislação, né, a gente tem algumas situações que eu acho que a gente pode se
se referenciar, que eu acho que é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu acho que o artigo 1º, 150, né, Cíntia? Que aí fala Sim. sobre as equipes interprofissionais, não trata diretamente sobre o pedagogo, mas trata sobre as equipes interprofissionais, né? A gente tem uma recomendação de 2006 do CNJ, que é uma recomendação para todos os tribunais. Para quem não conhece, o CNJ é Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que orienta e meio que fiscaliza os tribunais, né, de justiça de todo o país. E aí ele regulamenta também algumas situações. E aí o CNJ, em 2006, ele traz uma recomendação para que os tribunais organizem as suas varas de infância e tragam as equipes, né? De fato, digamos que para redizer aquilo que o ECA já disse, mas tipo que uma recomendação, né? Pô, façam isso porque isso é legal, né? É, a gente tem também em 2008 aquele documento em comemoração aos 18 anos do ECA, que é da ABMP, que é da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores da Infância e Juventude. E é um documento muito importante porque é onde aparece pela primeira vez o pedagogo dentro dessas equipes, escrito um documento oficial, né? Então, em 2008, a gente tem esse documento da BMP, que quando eu entrei no tribunal era o quê? Era em 2009, e quando eu comecei a buscar, a pesquisar, eu encontrei esse documento e eu fiquei muito feliz, porque, tipo assim, eu me encontrei, eu estou ali, sabe? Que eu acho que a gente busca muito essa questão identitária, de saber realmente eu estou aqui, eu preciso estar aqui, é importante que eu esteja aqui. Eu acho que eu me fiz muitas vezes essa pergunta. O meu trabalho é importante, então até que ponto eu posso contribuir de fato? E aí eu acho que esses documentos vieram, e aí quando foi em 2014, também tem um provimento 36, também no CNJ, também fala sobre as varas de infância, e aí ele também, que foi um ganho para a gente, né? Depois de alguns anos, o CNJ vem falar no pedagogo também. O CNJ vem e diz que todas as varas de infância do Brasil, né, onde tiver equipe interprofissional, deve ter ao menos um pedagogo, um assistente social e um psicólogo, né? Então, e aí a gente se vê no documento é, é extraordinário, assim, porque cada para quem está de fora, cada passinho dado é uma vitória, né? É um reconhecimento, não, realmente é para eu estar aqui, que bom, né? Que eu tenho esse espaço, que esse lugar realmente me pertence ao pedagogo, né? Então, eu acho que é isso, gente. E eu acho que em outras áreas, não só na infância, que eu falei mais de documentos oficiais, né, em relação à infância, que fala sobre o pedagogo, mas eu acredito que outros documentos que falam sobre a equipe interprofissionais, e aí eu, Simone Freitas, eu leio que dentro daquele a palavrinha ali, equipe interprofissional, o pedagogo ele está presente. Vou passar o bastão para a Cíntia, que eu acho que eu já falei demais, e daqui a pouco a gente volta de novo. Fala, Cíntia. Então, eu queria só contextualizar e contar um pouquinho também de Goiás, né? É, quando o provimento 36 foi, como a Simone disse, o provimento 36, a recomendação do CNJ, depois veio o provimento para poder confirmar, e o primeiro documento que vem falando das áreas que deviam atuar nessas equipes, minimamente, né? É porque o documento da ABMP, eles sugerem vários outros profissionais, mas hoje, basicamente, as equipes são compostas por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, mas aí, em áreas, por exemplo, que tem população indígena, quilombola, eles sugerem que tenha atuação também de antropólogos, alguns lugares a gente vê médicos, né? Em algumas equipes são constituídas com médicos, então a gente vê uma variedade, mas a maior parte assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Aqui em Goiânia, aqui em Goiás, o primeiro concurso que teve para pedagogo, especificamente para a área de pedagogia, foi em 2006. Mas ainda esses pedagogos que ocuparam, que passaram no concurso, não ocuparam cargos, funções dentro das equipes interprofissionais.
Então, o ECA já vinha desde de 90, né, falando que tinha que ter equipe interprofissional nas varas de infância. É a primeira regulamentação, é a que mais tem cobrança, né, por causa da prioridade absoluta no atendimento à infância e juventude. Então, o tribunal já começou, quando teve a recomendação, o tribunal já começou a se movimentar aqui em Goiás para poder se adequar e já constituiu, foi bem bacana, porque eles reuniram o recursos humanos aqui do tribunal, reuniu os técnicos que estavam nas equipes e fizeram uma comissão para poder fazer um planejamento de como que seria concurso, como que seriam estruturadas as equipes, porque até então só existiam equipes na capital com concurso de 2006, na capital em algumas comarcas do interior. Em 2014, depois que essa comissão se reuniu, várias reuniões para poder construir uma minuta de um documento que regulamentasse a atuação dos técnicos no tribunal e, ao mesmo tempo, com a proposta do concurso e da estruturação das equipes. Aqui em Goiás, as equipes são constituídas de forma regionalizada. Então, são 12 regiões judiciárias e cada regional tem uma equipe responsável. As equipes, as comarcas maiores, as regionais maiores, como Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, possuem algumas equipes específicas. Então, a gente vê que as equipes elas começam atuando por causa dessa demanda da infância, mas também atendem processos de varas de família, que aí tem a ver com guarda, processos de alienação parental, que a equipe é consultada para avaliar, né? E outras demandas de criminais, de abuso sexual contra crianças e adolescentes, enfim, as varas de execução penal que atuam no acompanhamento de penas e medidas alternativas. Então, cada estado, pelo que a gente foi, à medida que a gente foi estudando, a gente vê, e aí eu vou citar aqui a monografia do Pedro e da Mirelle, que eles fizeram um apanhado geral e mostram isso no trabalho deles, de como que esses tribunais contrataram, quantas pessoas que tem, que ano, e lá a gente vê que cada estado se estruturou de uma forma e com uma prioridade, né? Então é muito diversificado. E no próprio estado isso também é bem diversificado. Hoje aqui em Goiás nós somos ainda uma proporção pequena em relação à quantidade de psicólogos e assistentes sociais. Se eu não me engano, em equipes interprofissionais, hoje a gente tem uma média de 16 a 17 pedagogos. Eu atuo num setor que chama Divisão Interprofissional Forense. Eu trabalho com 2 psicólogos e uma assistente social, que chama Divisão Interprofissional Forense. Dentro da divisão interprofissional tem a Secretaria Interprofissional. No caso, a Divisão Interprofissional é a Divisão Interprofissional Forense e SEJAI, né? A SEJAI está dentro da divisão e nós compartilhamos a divisão, fazemos parte com a Secretaria Interprofissional, que faz uma espécie de coordenação técnica de todas as equipes do Estado. Então, acaba que a posição onde eu estou, a gente tem essa visão mais geral do trabalho de todas as equipes, né? E, além disso, nós também desenvolvemos projetos da corregedoria, e aí eu atuo também na área de justiça restaurativa, que aí tem uma perspectiva pedagógica muito bacana, que são círculos de construção de paz. Quem pesquise, porque é uma área muito... Não depende de... Sua imagem tinha congelado para mim, mas agora voltou. Voltou. Então, eu tenho uma frase que fala que no caminho que se faz o caminhar, né? Meio que o que aconteceu com a gente. Então, eu também, quando eu entrei no tribunal, eu falei, nossa, o que será que é essa atuação? Eu só fiz o concurso porque era para pedagogo. A minha identidade está muito firmada na pedagogia. Então, eu falava, só vou fazer concurso fora da educação se for para atuar como pedagogo. E quando a gente chega no tribunal, fala assim, vamos lá, no primeiro dia, ver o que o tribunal tem a nos dizer sobre o que a gente vai fazer. E o tribunal não
sabia o que a gente precisava fazer, né? Então, foi engraçado. Nós, pedagogas, a gente ficava em alvoroço, né? E agora, o que é para fazer? Os psicólogos e os assistentes sociais, gente, eles já atuavam há muitos anos nas equipes interprofissionais. Então, já tinha um espaço consolidado, acadêmico, inclusive de produção teórica sobre o assunto, e o nosso campo não tem. Pouco na nossa formação a gente vê falando de pedagogia não escolar, né, Simone? Então, agora, é muito recente essa ampliação do espaço da pedagogia em outros campos que não seja o escolar. E isso não quer dizer Isso. menos ou mais. A gente gosta muito de falar isso. Não é porque a gente não atua em escola que a gente acha que a educação escolar ela é menos do que a educação ou a pedagogia fora da escola, né? Muito pelo contrário, a escola não sai da gente, a educação não sai da gente. Esse é o nosso objeto. E aqui no tribunal, e aí na monografia eu consegui enxergar isso, é isso, a gente atua um pouco de cada coisa, né? O docente ainda está na gente, porque a gente atua em projetos e realiza atividades formativas e também a gente analisa, porque aí o que é importante a gente destacar que lá no artigo 150, 150 e 151, que a Simone disse, lá vem apresentando qual que é o papel da equipe no juizado da infância. É assessorar, prestar assessoramento técnico aos juízes em suas decisões, nos processos decisórios. Então, nós vamos lá naquele processo para poder ser os olhos do juiz, né? Enxergar um pouco Uhum. mais de perto, dentro dos nossos campos de atuação, aquilo que. E prestar, por meio de um documento que vai ser juntado aos autos e vai se constituir como prova, em relação ao processo que está sendo analisado, dependendo da Da vara que estiver demanda. correndo o processo, exatamente. Uhum. Então, a princípio é isso, né? Assim, o que a Simone tinha falado, a gente falou dessa questão da gente atuar direto nos processos, mas a gente também atua fora dos processos. E existe Isso. uma demanda enorme extraprocessual, né, Simone? Isso. Que aí tem a ver com atividades formativas mesmo, com a justiça restaurativa, que a gente já atua, com depoimento especial como entrevistadora forense, que é o caso da Simone, que tem formação e já atua nessa área muito, né? Uhum. E, e várias outras demandas que surgem a partir da realidade, né? Uhum. E aí a gente vai construindo esse campo aos poucos. Acho que é isso, a Mas princípio, né? só um complemento, assim, que o DE, ele é processual, ele não é extra, É porque verdade. ele acontece dentro da audiência, né? É, E a audiência uhum, é processo. é processual, tá Mas, certo. mas as formações, né, para entrevistadores, né, somos nós que fazemos, e aí essas formações, elas são extraprocessual, né? E aí não Uhum, só essas uhum. formações, outras formações também, acho que a própria formação e contato com a própria rede de atendimento, né? Eu Sim. acho que Ah, são Fale. isso. E a preparação dos adotantes, né? Que também é Isso, uma, uma atividade que faz parte do nosso métier. E aí a isso, gente fala, nosso, gente, nós estamos falando de nós pedagogos profissionais das equipes interprofissionais, porque o trabalho ele é sempre conjunto, né? Existe uma atuação individual, algo que o pedagogo faz, o que o assistente social faz, a não ser que seja pela própria especificidade da área, mas a atuação em processo todos atuam, a atuação extraprocessual isso. todos participam, né? Inclusive nas atividades formativas, os colegas psicólogos, pedagogos e assistentes sociais também participam conosco. Então é sempre um trabalho dialogado e eu acho que essa questão interdisciplinar ela é muito rica nesse sentido, né, Simone? Que a gente tem uma lógica muito cartesiana de atuação, de formação, e aí quando fala equipe interdisciplinar, equipe interprofissional, tem que É atuar porque está tudo falhando junto, a né? tua internet. Não sei se é a minha ou se é a sua, mas tá travando, tá bem atrasado. Mas Tá? eu não entendi muito bem o que tu falou no final. Mas eu acho que
É isso que você falou, né? Nossa atuação tem algumas perguntas aqui. A gente precisa decidir, Cíntia, se a gente vai responder, em que tempo a gente responde. A gente já está em 39 minutos de live no instante, né? Já são Uhum, quase 40 minutos, a gente já chegou em 64. Cíntia perdeu. valeu. Gente, vocês estão aí, né? Não, eu tô aqui. Alô? Oi. Ai, que susto! Minha internet caiu, É, eu Cíntia. acho que é a Minha sua gente, internet perdão. mesmo. Voltou. Botei no dados Voltamos. móveis aqui. Ai, meu Deus, meu coração chega, foi lá. Mas, ó, e aí a gente tem algumas perguntas e a gente já está com Responder. 40 minutos, né? Aham. Tem um aqui que é. Se você quiser também é que a gente continue falando pelo menos mais uns minutos. Cíntia. Voltando. Aí, Ó. E aí, o que é que você acha? Deu para escutar? deu. Deixa só, eu queria fazer uma falinha antes da gente Tá. passar para as perguntas, que é uma confusão que o pessoal faz, e eu acho que é importante a gente trazer isso, que vocês colocaram isso no livro. Acho que todos nós, cada vez que a gente produz, a gente tem reiterado isso. Uhum. A primeira vez que se usa o termo foi no livro de vocês organizaram, né? O termo pedagogia jurídica. Para E se o que não foi, referir a não, gente. Não. para se Já. referir a gente. Sim, 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 sim. É sim, isso que eu sim. quero falar. Isso, Porque isso. já existia e existe é Uma usual, corrente. né? Uhum. Que de usar o termo pedagogia jurídica para se remeter ao ensino de direito, a Isso. uma pedagogia específica do ensino de direito. O que a gente tem trazido, e quando eu fiz a minha monografia, eu achei alguns elementos muito importantes na leitura que o Libânio faz com relação à cientificidade da pedagogia e da especificidade da pedagogia, que é importante a gente separar a didática da pedagogia. Didática é uma coisa, pedagogia é Isso. outra. A didática está com foco no ensino. E aí, quando a gente usa o termo pedagogia jurídica, remetendo à questão do ensino do direito, nós estamos falando da Isso. didática do ensino de direito e Também acho. não de pedagogia. E aí, reitera e reforça, né? No meu texto, eu reforcei o meu posicionamento, e aí a gente, assim como o Pedro fez e a Mirelle também, vocês e eu também fiz, a gente está aberta a discutir isso com quem não Sim. concordar com a gente, né? De Isso. poder tentar produzir e tentar dialogar sobre isso com esses argumentos. Então, é importante Uhum. a gente separar isso. Por que a gente reforça o pedagogia jurídica para a atuação do pedagogo no âmbito jurídico? Né? E aí o campo, como ele está se constituindo, hoje a gente tem para o pedagogo atuando em equipes, que é o nosso caso, nós temos pedagogos nas escolas judiciais, a gente tem pedagogo nas diretorias de recursos humanos dos tribunais, a gente tem pedagogo atuando em justiça restaurativa, a gente que tem núcleos especializados dentro dos tribunais, a gente tem pedagogos atuando em diversos âmbitos dentro do tribunal. A gente vê lá, não sei se é em Pernambuco mesmo, que tem um centro de memória, que tem um pedagogo lá, pedagoga lá atuando, Um né? memorial.
Isso. Então, o que é que a gente vê? Que há uma disseminação, talvez uma compreensão, e eu acho que à medida que a gente vai mostrando o nosso trabalho dentro do tribunal, a própria instituição vai vendo onde a gente pode atuar e como a gente contribui para isso, né? Porque uma coisa que a gente, que a hora que você estava falando, que eu falei assim, quando a gente entrou, né, o que, que eu vou fazer, como eu vou fazer, a gente ficou meio assim. Mas uma coisa que eu tinha, desde o momento que eu entrei no tribunal, eu tinha certo para mim. Eu estou aqui por um motivo, também, se eu for contar, o tempo não vai dar, mas também tem várias coisas aconteceram e corroboraram para eu estar no tribunal. Não era para eu estar no tribunal, mas eu vim. Eu consegui passar, né? Enfim, essa vai ficar para um outro momento. Mas quando eu cheguei, eu tinha tanta certeza que era um motivo de eu estar ali, de eu estar no tribunal, que eu perguntava: bom, o que eu vou fazer para mostrar que o meu trabalho ele vai enriquecer o trabalho da minha equipe dentro do tribunal, né? E eu sou muito grata, vou aqui socializar, eu acho que tem vários colegas de Goiás, eu sou muito feliz pela equipe que eu componho, as minhas colegas são muito parceiras, a gente tem crescido desde 2015, nós estamos juntas e eu sou muito Uhum. grata a Deus por estar nesse lugar, porque a minha equipe realmente ela sempre me deu subsídio e espaço para eu mostrar a relevância do conhecimento pedagógico, né, dentro Isso. do Eu acho que equipe. é uma coisa importante, Cíntia. Eu acho que é o reconhecimento, né? Eu acho que dos psicólogos e assistentes sociais, né? Que já têm um percurso, né? Muito mais estável do que o nosso, né? Dentro do judiciário. E assim, como foi, né, apesar de em alguns momentos, principalmente no início, né, ter ocorrido muitos estranhamentos, né, pelo menos aqui em Pernambuco, né, aconteceram coisas assim, inclusive até chatas, né, mas a contribuição para que a gente, pedagogo, se fizesse enquanto pedagogo jurídico. Então, a gente tem uma contribuição, né, muito grande desses profissionais no nosso percurso de atuação da pedagogia jurídica, né? Eu acho que não só de Pernambuco, mas de do pedagogo jurídico em si, né? Então, é importante que a gente reconheça que o psicólogo e a assistente social, a relevância deles, né, no nosso processo. E aí, quando você fala, não, que eu gosto muito da minha equipe, aí me fez lembrar, né, porque aprendi bastante com muitos psicólogos e assistentes sociais. Né? Eles foram grandes professores, né? Sim, Mas, claro que o meu percurso, né, a gente constrói, até porque é um percurso diferente. E talvez por isso mesmo essa inquietação, por isso mesmo que veio o livro. E aí eu fazia, não, Gida, a gente tem que fazer alguma coisa, porque não tem nada escrito, as pessoas precisam saber que a gente existe, a gente está aqui, né? Então a gente precisa ter essa visibilidade. A gente precisa ser sim. visto, a gente precisa ser notado, e eu acho que o livro ele veio e contribuiu bastante para isso, né? Nacionalmente, foi assim que Cíntia me encontrou, encontrou eu, encontrou Gida, né? Então, e aí outras pessoas também, né? E aí a gente tem um monte de coisa aqui para responder. Vice Cíntia, eu estou amando E aqui. aí, será que a gente vai dar conta do Não tempo? sei. Estou Eu aqui vou começar. pensando se a gente não vai e volta. E será que pode, hein? Pode? Só porque aí a gente perde essa conexão e aí começa de novo, né? Não sei se a gente Certo. vai ter que gravar as perguntas, Duas né? vezes, né? Ó, eu anotei É, alguns aqui. Eu vou começar do final, foi uma das últimas. Alguém perguntou como funciona a participação do pedagogo em audiência, nas audiências. Eu achei bem hum, interessante essa pergunta. E aí, geralmente, o pedagogo participa das audiências quando ele é chamado, né, pelo magistrado, e aí ele atua no assessoramento, né, opinativo, parecerista, dando opinião ou dando algum parecer em relação àquela situação, aquele caso que está sendo tratado na audiência. Então, na maioria das vezes,
o caso ele já é passado para o pedagogo e para a equipe interprofissional, e aí isso é equipe interprofissional, né? Não é só o pedagogo, é o psicólogo assistente social e o pedagogo. Eles podem participar da audiência, não são todas as audiências que o pedagogo participa, porque geralmente é solicitado um estudo anterior. Então, geralmente a gente faz por escrito. Então, já participou de audiência, Simone? Já. Participei de muitas audiências, né? Às vezes dando de forma verbal o nosso parecer e a nossa opinião sobre aquele determinado caso, né? E ou alguma orientação, ou aquilo que a gente acha que seja necessário, que tenha sido necessário para o assessoramento, a ajuda, ajudar na resolução daquela situação ali, que está sendo colocada. E também tem as audiências do depoimento especial, né? Que aí, dentro das audiências de depoimento especial, a gente atua como entrevistador forense. E aí a gente costuma dizer que não é o pedagogo que está lá, né? É o entrevistador. Não é o psicólogo que está lá, é o entrevistador. Não é o assistente social que está lá, é o entrevistador, né? Porque para atuar como pedagogo, como entrevistador forense em audiências, a gente precisa ter uma técnica, né? A gente precisa ser formado no protocolo, né? Que geralmente esse protocolo é chancelado cientificamente, foi estudado, e a gente é formado nesse protocolo para poder a gente atuar como entrevistador. E o que é que acontece usualmente, Simone, nessas entrevistas? A gente faz a mediação entre a criança ou adolescente em situação de violência para os operadores do direito. Então, no depoimento especial, a gente fica numa sala à parte, junto com a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, e nessa sala tem câmeras e é filmado toda a nossa conversa para a sala de audiência, onde tem uma televisão. Tudo, todo mundo sabe de tudo. Não tem nenhum segredo, é tudo dentro da lei, né? Para quem quiser conhecer mais, é a 13.431 de 2017. Então, um pouquinho sobre DE. Então, é dessa forma, bem rápida, que o pedagogo, que estou falando rápido aqui, que a gente pode participar de audiência, né, no judiciário, das audiências. E aí, Cíntia, tem outras. Deixa eu ver aqui. Tem algumas que eu acho que são próximas, não sei. Quais as bases teóricas e epistemológicas das análises dos casos jurídicos que os pedagogos utilizam? Quer responder essa, Cíntia? Então, acaba que eu queria só completar o que você tinha dito, que tem a ver com a atuação específica, porque quando fala de pedagogo no judiciário, dá a impressão que a gente está lá no tribunal, junto com o juiz, e fazendo lá alguma coisa, ou participando sempre, a nossa atuação ser especificamente em audiência, mas não é. Na verdade, é durante o processo, né? Quando chega na audiência, o juiz já leu o nosso relatório, já está a par de um estudo, ele solicita um estudo, e aí a equipe pode fazer, dependendo da complexidade do caso, faz de forma interprofissional, né? Com várias áreas envolvidas, ou com duas, ou só uma, dependendo do que o juiz estiver pedindo. E aí, nesse estudo, são realizados vários procedimentos, entrevistas, visitas às instituições, a gente vai na escola ou em outras instituições que sejam importantes para esclarecimento do caso e levar a informação de forma mais, digamos assim, com as lentes dessas áreas, né? Com a lente do pedagogo, do assistente Sim. social e do psicólogo, até o juiz para auxiliá-lo no processo decisório. Assim, a gente não vê ainda pesquisas, produção teórica, especificamente para a atuação do pedagogo no judiciário. A gente tem tentado produzir isso através das nossas pesquisas, e aí vários pedagogos têm se inserido na academia para poder realizar essas pesquisas em nível de pós-graduação, mas ainda é muito escasso. O que a gente usa é a fundamentação e a base teórica da nossa formação na área da pedagogia e na área da educação.
Então, sobre desenvolvimento, né? E aí cada um se associa à corrente teórica que mais se sente à vontade na área de desenvolvimento, de infância, é, especificamente sobre a educação em si, né, os processos. Uma coisa que é importante é porque muitas vezes as pessoas entendem o pedagogo e a gente enfrenta isso, o nosso tempo está bem pequenininho, né, Simone? Confundem isso, que acha assim, não, pedagogo, escola, então o pedagogo só vai lá na escola e aí é só isso que ele vai fazer. Ele vai lá, analisa a criança lá na escola, vê o que o professor tem a falar sobre o desenvolvimento dessa criança e pronto. Isso. Nós, eu, Simoni, defendemos uma pedagogia que é a ciência da educação. E se nós somos a ciência da educação, nós temos todo o know-how para analisar a educação, mas uma educação do ponto de vista do sujeito complexo e não do sujeito unilateral. A gente Isso. não olha só o cognitivo da criança, a Isso. gente vai olhar todo o contexto que envolve, todas as áreas que constituem esse sujeito, né? E aí Isso. tem várias correntes pedagógicas É. né, às quais Não, a gente se associa a que gente tenha não vê, essa né, Cíntia, percepção. um sujeito cartesiano, né, fragmentado, né? A gente tem que Isso. olhar o todo. Até porque dentro do judiciário os casos são muito complexos e não há Uhum, condição nenhuma de você fazer uma intervenção a partir do que você acha, né, dessa escola. E aí a uhum, gente precisa entender também, Cíntia, que é uma coisa que a gente sempre discute, que a gente está no judiciário, a gente não está na escola. Né? Então, por uhum. que essa insistência em ter que vincular o pedagogo à escola? Né? Porque a gente sabe que a gente vive, né, numa sociedade pedagógica, né? É uma outra perspectiva. E a gente está dentro das equipes numa perspectiva, ou deveria estar, interprofissional, né? Deveria o sonho da gente né? Uma coisa interdisciplinar, transdisciplinar. Né? A gente sabe que é difícil, é muito difícil, mas os fenômenos eles pedem isso, né? E aí Uhum. muita da literatura também que a gente utiliza, complementando sua resposta, tanto da área da educação, né? E aí, como você fala, da psicologia do desenvolvimento, até o próprio Freire, dependendo da situação, né? E alguns outros teóricos. Mas a gente também utiliza muito a legislação, né? A gente utiliza É. muito a legislação, a gente tem que ter um conhecimento da legislação sobre alienação parental, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a Lei Maria da Penha, para a gente atuar nos casos da vara de violência doméstica. E a gente Área de precisa ter execução penal, né? exato da Que tem verba, muitos isso. pedagogos atuando. Então a gente precisa, assim como em qualquer área, a gente precisa, né? Porque se a gente for atuar numa escola, a gente vai precisar se apropriar de outros, né? De outros conhecimentos que talvez a gente não tenha tido de maneira robusta na nossa formação, porque a nossa formação é uma Isso. formação ampla e ela não Aham. afunila, a sua atuação que vai afunilar, assim como os pedagogos que atuam nos hospitais hoje, né? Que tem que Uhum. ter uma outra, tem que afunilar seus conhecimentos sobre a legislação do SUS, por exemplo, que é uma coisa que eu não sei, né? Porque não foi me dado na formação. Então, eu acho que são a própria legislação do estatuto, da adoção, e aí também da literatura, né? Que fala sobre esses temas que são recorrentes na prática do pedagogo no judiciário. Então, o pedagogo ele precisa se apropriar dessas discussões, dessas legislações, né? Para conseguir fazer as suas intervenções, né? E fazer seus relatórios e construir seus pareceres. Né? E Simone, hum, só para te cortar, eu estou preocupada com que pode ser que caia a qualquer minuto, né? Assim, então porque vamos já são parar. 7h58 e tem A gente, tanta coisa legal, tanta gente colocou vários comentários, eu queria tanto poder falar de todos. E assim, a gente responder todas as perguntas, eu estou aqui lendo aqui das minhas colegas, tem uma colega assistente social, falou, faz muita falta pedagogo nas equipes que não tem pedagogo, da equipe dela não tem. pronto, então vamos A fazer Ana assim. Paula. Eu vou encerrar aqui
e vou chamar vocês de novo. Agora entre. A gente está com Tá, 53 pessoas agora. 53. A 54. minha preocupação é só da gente manter as perguntas, porque aí vai fechar esse Eu diálogo, as perguntas anotei. não vão ficar, Você né? anotou alguma? Eu anotei. Não, Eu anotei. Se a você gente esquecer de anotou? alguma, vocês repassam. E a gente faz mais uns 30 minutos para ninguém ficar Sim, preso. Mais uns 30 minutos, tá, gente? E a gente para, tá? Já, a gente vai entrar de novo. Entrem, viu? Por favor, não tá, deixem a gente na mão, não. tá, a gente vai voltar para poder continuar, gente. Porque teve um Fiquem monte de gente que falou aí. assim, continua, É, continua. vamos Já vai lá. continuar.